Oi, eu sou o Roberto do nono ano, estou junto com a Isadora e o Leandro, nosso grupo, para fazer o trabalho de ciência. Eu vou falar sobre os óxidos básicos. Os óxidos básicos compostos formados por dois elementos binários, em que o oxigênio é o mais eletronegativo, podem ser classificados em óxidos básicos. Um óxido básico é aquele que, ao reagir com água, gera uma base, ou ao reagir com o ácido, produz sal e água. Os óxidos básicos são formados por metais com números de oxidação baixas, +1, +2 ou +3, elementos com altas eletropositividade e são sólidos iônicos com pontos de fusão e ebulição elevados. Agora eu vou falar sobre o anidros. Anidros de ácidos carboxílicos são compostos orgânicos oxigenados originados a partir de uma reação de eliminação ou desidratação entre dois ácidos carboxílicos. Assim, quando dois ácidos carboxílicos interagem, perdem uma molécula de água e formam um anidrido de ácido carboxílico. Abaixo temos uma equação química e temos um exemplo aqui. Os ácidos, segundo a definição do químico sueco Svante Arrhenius, nós pesquisamos aqui na internet também para saber um pouco mais, são substâncias que em água sofrem um fenômeno químico denominado de ionização, em que há a produção de cátion hidrônico e de um ânion qualquer. Aí agora vai falar sobre outro tema aqui. Agora eu vou falar um pouco mais de hidróxido e depois de sais. O hidróxido é uma função química caracterizada por um cátion ou cation. Geralmente o metal exceção feito apenas no cátion, amônia, é um anião ou ênion, hidroxila. Os exemplos mais conhecidos são os hidróxidos de sódio, vulgarmente conhecido como soda cáustica, e o hidróxido de potássio, também conhecido como potassa cáustica. Os hidróxidos são caracterizados por seu caráter básico, tingem de azul ou papel de tornassol. Agora eu vou falar um pouco mais sobre os sais. Quando formados por compostos iônicos com cation diferente de H, é um ênion diferente de OH-. As substâncias são classificadas como sais que podem ser obtidas pela união de ácidos e bases. Como exemplo, citamos o sal de cozinha, o gesso, o mármore, entre outros. Estes possuem sabor salgado, conduzem bem a eletricidade quando em solução e são obtidas pelas reações químicas de ácidos, com bases conhecidos como reação de neutralização ou ainda de salificação. Agora eu vou continuar falando um pouco mais sobre ácidos. A capacidade de um ácido apresenta de sofrer ionização é chamada de força dos ácidos. Assim, a força dos ácidos é a medida da quantidade de íons hidrônicos e ânions que eles produzem em água. Em relação à força, os ácidos podem ser classificados em três diferentes formas: ácidos fortes, ácidos moderados e ácidos fracos. Agora eu vou falar como são os ácidos fortes, moderados e fracos. Os fortes são quando sofrem ionização, conseguem produzir uma grande quantidade de íons hidrônio e ânions. E os moderados são ácidos que se ionizam mais que os fracos e menos que os fortes. E os fracos são quando sofrem uma ionização, produzem uma pequena quantidade de íons hidrônio e ânions. Esse foi o nosso trabalho aí, falando sobre algumas coisas aí do aplicativo Química. Explicamos aí e pesquisamos lá no Google também pra gente conhecer um pouco mais. Esse foi o nosso trabalho, Isadora, Leandro e Roberto do nono ano.